Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo do Saber. Meu nome é Alexandre e hoje nós vamos falar sobre estoicismo. O que é o estoicismo? Essa palavra extremamente complicada que parece um bicho de sete cabeças, só que não. O estoicismo é uma antiga filosofia que tem raízes na Grécia Antiga, mas que continua a ser relevante nos dias de hoje. Essa filosofia se concentra no desenvolvimento pessoal, na virtude, na sabedoria, buscando alcançar uma vida de contentamento e serenidade, fundamentado em preceitos que valorizam a autodisciplina, o autocontrole e a aceitação das circunstâncias da vida. O estoicismo ele oferece uma abordagem prática para enfrentar os desafios e as adversidades. Então, na realidade, a gente tem ferramentas para lidar com qualquer tipo de adversidade que aparece em nossa vida. Então, o estoicismo, ele nada mais é do que uma receita de bolo para você enfrentar desafios. Vamos falar mais sobre isso? Bom, como qualquer conceito, ele é dividido em elementos, em características ou em princípios. No caso do estoicismo, ele é dividido em três tipos de princípios diferentes. O primeiro princípio, sabedoria, o segundo, coragem, o terceiro, justiça. Vamos começar a falar um pouco sobre a sabedoria. No estoicismo, é muito importante a busca constante pelo conhecimento e a compreensão do mundo. Então é essencial para o estoicismo o conhecimento, ele é a base de tudo, ele é o alicerce. O conhecimento para o estoicismo ele é sagrado, porque ele vai ser espalhado para toda a sociedade. Então, uma troca de experiências, o desenvolvimento humano depende da base de conhecimento. Os estoicos valorizam a capacidade de discernir entre o que podem controlar e o que não podem, concentrando os seus esforços naquilo que já está sob seu controle. Segundo princípio, coragem. Os estoicos, eles acreditam na importância de agir de acordo com os seus princípios e valores. Eles são muito éticos, vamos colocar dessa forma. Mesmo diante do medo e mesmo diante da incerteza. Então eles têm uma gama de justiça, vamos dizer assim. Eles são corretos e eles praticam o direito, que hoje se fala dessa forma. A coragem não significa a ausência do medo, mas sim a capacidade de agir corretamente apesar de existir o medo. Então, na hora que o medo surge, a gente enfrenta de alguma forma, de uma forma estratégica, de que isso não venha a ferir os princípios e valores defendidos pelos estoicos. Agora, o terceiro pilar, a justiça. No contexto estoico, envolve agir de maneira justa e equitativa em relação aos outros. Isso significa tratar os outros com respeito, compaixão, empatia, dignidade, reconhecendo a humanidade comum que todos nós compartilhamos. Então, a justiça nada mais é do que você viver bem em sociedade, tratando bem o seu próximo. Ou seja, aplicando princípios e valores, evitando gerar qualquer tipo de conflito. Então, esses três princípios básicos o estoicismo ele defende: sabedoria, coragem e justiça. O que é filosofia da indiferença? Bom, aí é que está. Um dos conceitos que os estoicos eles defendem no estoicismo é a filosofia da indiferença. Significa que os estoicos consideram que algumas coisas na vida são indiferentes. Ou seja, não estão sob nosso controle direto. A gente não tem poder nas mãos para poder controlar. Por exemplo, saúde, riqueza e o sucesso não está nas nossas mãos. Muitos conseguem lidar, mas outros não. Então, a gente acaba pagando um preço. Então, isso é indiferente, porque não está no nosso controle. Agora, se colocarmos de outra forma, a virtude, o caráter e as ações, essas sim estão sob nosso controle. Então, elas fazem parte da justiça. Agora, aquilo que
não depende de nós, não tem como a gente fazer diferente. Então, tudo que depende de ações externas, a gente vai depender do ambiente para que aquilo exista, para que aquilo se conclua. Então, não adianta a gente sofrer por antecipação ou sofrer por aquilo que está fora do nosso controle. Agora, aquilo que a gente pode controlar, que a gente pode fazer melhor, aí sim depende de nós. Então, onde que entra a justiça? Entram os valores que devemos manter. Então, a filosofia da indiferença é isso. O que está fora do nosso controle, a gente não mexe porque não tem muito o que se fazer. A gente tenta, mas não depende só de nós. Exemplo, saúde. Saúde, a gente vai ao médico, a gente faz uma consulta, toma os remédios. A gente pode melhorar ou não, é uma probabilidade. Então, não depende só de nós, exclusivamente. Então, essa é a filosofia da indiferença, que a gente utiliza até hoje. Bom, agora vamos falar um pouco sobre prática. O que os estoicos, na filosofia do estoicismo, eles praticam? Bom, primeiro, o controle das paixões. Os estoicos acreditam que as emoções negativas, como a raiva, o medo e a tristeza, surgem pelo julgamento incorreto ou irracionais. Sabe aquele momento em que a gente explode? Então, em um momento de conflito, ao invés da gente pensar, refletir, para depois agir, a gente já age por impulso. É basicamente isso, é a mesma coisa. Controlar as paixões, ou seja, controlar os nossos impulsos, para a gente não agir com precipitação, de que a gente possa primeiro ter o poder de julgamento, para depois a gente processar, a gente entrar de fato com uma atitude, mas desde que seja uma atitude justa, com justiça. Eles propõem análise de nossos julgamentos e crenças para evitar emoções perturbadoras. Essa técnica envolve questionar nossos pensamentos e substituir julgamentos irracionais por outros mais racionais. Pensamentos irracionais. Bateu, levou. Um exemplo. Pensamento racional. Fui ofendido? Opa, por que eu fui ofendido? Será que vale a pena eu debater? Vale a pena eu puxar briga? Ou será que é melhor virar as costas, deixar tudo quieto, manter a paz mundial e ok, eu não preciso entrar no ringue para entrar em combate. Então será que eu não posso colocar o pé no freio? Então é isso que o estoicismo faz a gente refletir. Vale a pena a irracionalidade? Ou às vezes é necessário a gente controlar as emoções e usar mais a razão? O equilíbrio dos dois é importante, o estoicismo ele traz muito isso, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Isso também é muito comum na prática, você usar o seu racional para que a emoção não domine. Então existe um equilíbrio. A outra técnica que os estoicos costumam praticar também é a meditação sobre a morte. É interessante, que visa ajudar a colocar as coisas em perspectiva e apreciar a vida enquanto a temos. Olha que interessante. E confrontar a inevitabilidade da morte, ou seja, você aceitar que em algum momento você vai morrer, mas valorizar o que nós temos hoje, que é de mais precioso que a vida. Você ter o controle da situação, você encontrar algo maior, importância maior, aquilo que nós já conversamos em outros vídeos. Evitar pensar no passado, não sofrer com o futuro, mas viver o presente. Basicamente é isso. Saber que em algum momento a gente vai morrer. Então, como o dia de amanhã não nos pertence, então vamos fazer o melhor hoje. Dar de si mesmo. Dar o melhor de si mesmo. Para qualquer tipo de causa. Bom, podemos concluir então que o estoicismo ele é atemporal. Ele não tem tempo. Ou seja, ele não existe um prazo de validade. Promove virtude, promove sabedoria, promove serenidade. Seus princípios e técnicas podem ser aplicados com sucesso na vida moderna, ajudando as pessoas a enfrentar desafios do cotidiano com força e dignidade, enfrentar seus medos, buscar mais
positividade, enfim, o estoicismo, ele nunca vai deixar de existir, porque o ser humano ele necessita viver em comunidade, ele necessita de regras, ele necessita desenvolver caráter, ele necessita controlar os próprios instintos, as próprias emoções, ele precisa saber utilizar de forma sábia a razão para o bem do próximo, para o seu próprio bem. Então, o estoicismo, ele sempre vai existir. Só tem essa palavra estranha, mas que nós praticamos todos os dias e a gente não sabe. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, engaje, comente. O canal é novo, mas eu conto com o apoio de vocês. Até a próxima!